Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Psilab, o seu espaço de conexão com a psicologia, comportamentos e bem-estar. Eu sou o Igor. E eu sou o Adrian. É um prazer enorme ter você aqui com a gente em mais um episódio. Hoje nós preparamos um bate-papo muito importante e que mexe diretamente com a nossa rotina, né? Com a nossa saúde mental e com as nossas relações. O tema com o nosso episódio hoje é assédio moral quando o ambiente começa a machucar. Exatamente isso, Igor. Nós vamos conversar sobre como identificar aqueles sinais sutis e desgaste no dia a dia. Entender a diferença entre um conflito comum e o assédio e, claro, falar sobre caminhos para proteger nosso bem-estar. É, então ajeite o fone de ouvido, encontre seu lugar confortável e venha com a gente. Nesse primeiro bloco, vamos falar o que é o assédio, o que é e o que não é o assédio moral. Para começar o nosso bate-papo, Adam, eu acho fundamental a gente conceituar o que é, afinal, assédio moral. Em termos simples, ele pode ser entendido como repetição comportamental, o que gera constrangimento, humilhação, desconforto ou um desgaste emocional diretamente a alguém. Pois é isso, Igor. E você usou uma palavra-chave aí, a repetição. É muito comum as pessoas confundirem um dia ruim com uma resposta atravessada do seu chefe ou uma discussão calorosa entre colegas com assédio. Conflitos acontecem com duas pessoas, podem discordar frontalmente ou o clima pode esquentar, mas se isso foi um fato isolado, uma situação pontual que depois se resolveu, isso é um conflito de trabalho, não assédio. É muito importante ressaltar isso. Exatamente. O assédio moral é processual. Ele tem uma linha do tempo, é aquela gota de água diária que vai encher o balde. É outra coisa muito importante, nem sempre envolve gritos, escândalos ou situações muito específicas, que todo mundo no escritório nota. Com certeza, a maioria das vezes ela aparece de forma velada, em atitudes muito sutis. Estamos falando de críticas constantes que podem ser caráter profissional e viram ataques pessoais, brincadeiras sarcásticas que passam do limite do respeito, ou até mesmo isolamento proposital de alguém dentro de um projeto. E vale destacar que, embora a gente fale muito do ambiente corporativo, o assédio moral não escolhe o lugar. Ele sempre pode acontecer na escola, na faculdade, na convivência de um condomínio ou até dentro de uma relação familiar e afetiva. O mecanismo é o mesmo: é a desvalorização, sistema burocrático do outro. Bacana. No próximo bloco agora a gente vai falar sobre as faces do assédio no ambiente de trabalho. Entrando mais especificamente no mundo do trabalho, Igor, é interessante notar que assédio moral pode se mover em várias direções. Na hierarquia da empresa, muita gente acha que só existe assédio do chefe para o funcionário, o que se chama na psicologia organizacional de assédio vertical decrescente. Mas não é só isso, né? Esse é o mais comum, onde há o abuso de poder, como exigir metas humanamente impossível, expor o funcionário ao ridículo na frente da equipe, ou retificar as ferramentas de trabalho dele para que ele fale. Mas existe também um assédio horizontal. Exatamente isso, Igor. Esse horizontal é terrível, porque acontece entre iguais, entre colegas no mesmo nível hierárquico, geralmente é motivado por competições predatórias, inveja ou intolerância. É o grupo que une para boicotar um colega, não repassar informações importantes de um cliente ou fazer piadas de mau gosto toda vez que uma pessoa se pronuncia. E existe até assédio vertical, ascendente, que é mais raro, mas real. Quando um grupo de subordinados se une para sabotar a liderança de um gestor novo, por exemplo, omitindo dados ou ignorando diretrizes para desestabilizá-los. Realmente. O ponto central aqui é independente de quem está praticando. É entender que ambientes de trabalho podem e muitas vezes vão ser exigentes. Existe cobrança com resultados, existe ritmo acelerado, mas exigência e de respeito são coisas
completamente diferentes. Você pode cobrar uma entrega com firmeza sem precisar diminuir a dignidade de outra pessoa que está entregando. Isso, Consegue me entender? consigo sim. Então, Adra, vamos partir para um próximo bloco muito importante, que é o impacto emocionais e a saúde. Certo? Quando essa linha do respeito é cruzada de forma respectiva, o corpo e a mente começam a cobrar a conta. Os impactos emocionais que quem vivencia os assédios moral são profundos. Adria, o que você costuma perceber sobre como esses descansos emocional se manifestam? Olha, Igor, começa de uma forma muito interna. A pessoa passa a duvidar da própria capacidade profissional. Alguém que era extremamente competente começa a achar que não se sabe fazer mais nada. Daí para a ansiedade crônica é um pulo. É a famosa síndrome domingo à noite, onde a pessoa sente um aperto no peito, ou dor no estômago, ou só de lembrar que tem que trabalhar no dia seguinte, sabe? Dá uma canseira ter que saber que vai trabalhar na segunda-feira. Isso mesmo. A insegurança passa a dominar. Isso afeta até a concentração, o que o rendimento cai. O que, ironicamente, dá mais combustível para o assediador continuar gritando, não criticando, no caso. Vira um ciclo vicioso terrível, e ao longo prazo estamos falando de gatilhos para burnout e depressão. Realmente. O perigo cada pessoa reage de um jeito. Algumas pessoas eternalizam ficar irritadas, sem paciência em casa, até com a própria família, sabia? Outras se isolam completamente, engolem um choro e sofrem caladas por medo de perder o emprego, ou por vergonha de admitir que está acontecendo, acredita? Acredito. E por isso o nosso alerta aqui não é gerar pânico, mas para gerar outra autoobservação. Se você perceber que a sua saúde física ou mental mudou drasticamente por causa da dinâmica do seu ambiente, ligue o sinal de alerta. O seu bem-estar é o seu maior patrimônio. Certíssimo, Igor. Neste bloco, Igor, eu e você vamos responder algumas perguntas básicas para deixar bem claro para o pessoal. Bom, Igor, agora vamos trazer isso bem na prática do dia a dia. Eu separei algumas perguntas de situações bem reais e quero a sua visão como psicólogo sobre isso. Posso mandar a primeira? Manda balada, estou pronto. Imagina a seguinte cena: o chefe vive mudando as regras do projeto de última hora e depois cobra o funcionário de forma ríspida, por erros que acontecem por causa dessas mudanças de planos. Igor, isso já pode ser considerado assédio moral ou é só uma liderança bagunçada? Essa linha é sutil, Ali. Esse comportamento do gestor mostra, no mínimo, uma péssima liderança e desorganização. Para virar assédio moral, a gente precisa olhar para a frequência e a internacionalidade. Ele faz essa bagunça com a nossa equipe inteira, porque ele é o católico, caótico. Ou ele faz isso especificamente com uma pessoa para destabilizá-la e fazer parecer incompetente na nossa frente ou na frente dos outros. Se for uma perseguição direcionada e frequente, sim, caminha para o assédio moral. Mas agora é minha vez de te apertar. Tem algumas perguntas para você. Manda ver. Muitas vezes a pessoa percebe que o ambiente está tóxico, cria coragem e vai até o RH da empresa denunciar a pessoa. Mas chega lá, o RH feminiza a situação, diz que a pessoa está sendo reclamona ou até que é ou até que é só pressão normal do trimestre. Se o canal oficial falha, o que a pessoa deve fazer? Olha, Igor, essa é uma situação delicada e, infelizmente, muito comum. Vê se você consegue me acompanhar. Quando o próprio RH minimiza o problema, significa que a cultura da empresa pode estar adoecida. O meu conselho técnico nesse caso é: comece a documentar tudo rigorosamente por escrito. Guarde e-mails, dê prints em mensagem fora de hora, com teor ofensivo, anote em datas que esteve presente, sabe?
Se o canal interno não funciona, a pessoa tem o direito de procurar orientação externa, comum com advogado trabalhista. O síndico da categoria ou até o Ministério Público do Trabalho não pode deixar de invalidarem o que você está vivendo. Deixa eu te puxar para mais uma, Igor. Vamos lá. E se o assédio não vier de um chefe? Um colega que senta do seu lado? Ah, claro que não é eu, claro. Mas o mesmo que do seu cargo. Pode assediar moralmente? Conta pra mim. Com certeza, Adam. Isso é o que chamamos de assédio moral, horizontal. Acontece demais em ambientes com competição predatória. Sabe que é aquele colega que sabota o seu relatório, esconde informações de um cliente para você se dar mal, ou vivendo fazendo piadinhas despreciativas sobre você no café da empresa. Para minar a sua autoconfiança, o crachá não muda o caráter da ação. Não precisa ter cargo de chefia para torturar psicologicamente um colega. E para fechar esse nosso bloco de perguntas, Adri, tem uma última para você, que mexe muito com o que está de fora. Se eu vejo um colega sofrendo assédio na minha frente, mas fico calado por medo de chefe, se voltar contra mim e eu perder o emprego, eu estou sendo cúmplice? O que devo fazer nessa saída justa? Nessa saída Nossa, justa. Igor. Pergunta de US$ 1 milhão. É, o medo é totalmente humano e compreensível, né? Ninguém quer colocar o pão de cada dia em risco. Juridicamente, você não é cúmplice, mas o silêncio ao redor é o que dá força para o assediador continuar. Você acredita? Você não precisa bater boca com o chefe no meio do corredor para ajudar. Você pode ser a rede de apoio nos bastidores, conversar com um colega no privado, validar o que ele passou para saber que não está louco e colocar à disposição para ser testemunha dele em uma denúncia anônima ou futura ação. Pequenos apoios de bastidores salvam a vida de muitos profissionais. Certinho, Ada. Então vamos partir para o próximo bloco, que é como identificar e reunir evidências. Com certeza, Ada, a empatia nos bastidores muda tudo. E pegando o gancho do que você falou sobre registrar as coisas, vamos focar em como a pessoa pode organizar essas evidências caso precise se defender. Um sinal importante é perceber a frequência como a gente falou. Com certeza. Outro sinal é observar a reação do seu próprio corpo. Se você começa a ter insônia de domingo para segunda, dores de cabeça constantes antes de entrar em uma reunião específica, ou aquela sensação de estar pisando em ovos o tempo todo, pare e analise com cuidado. É, Se o desconforto constante, faça o que o Adler surgiu no bloco anterior. Monte um diário de bordo. Escreva um fato bruto, sem julgamentos. Dia tal, hora tal, fulano me disse frase X na presença de Y. Isso tira a subjetividade e te dá fatos. Exatamente. E muitas vezes, conversar com alguém de confiança que está fora do círculo do trabalho ajuda a clarear a visão. Alguém de fora vai te dizer: olha, isso que seu chefe fez não é normal. Não. Nem precisa ser enfrentado sozinho no escuro. Combinado? Não. Para o próximo bloco, vamos trazer a importância do diálogo e os ajustes. Por outro lado, Igor, a gente também precisa lembrar que, em muitos casos, situações difíceis e ruídos na equipe podem ser resolvidos com diálogo e ajuste na convivência, sabe? Deixa. Antes que vire um monstro intransponível. Com certeza, quando existe uma liderança aberta em uma comunicação transparente, muito mal entendidos deixam a se repetir. As pessoas aprendem a dar feedbacks construtivos, sem precisar atacar a pessoa do outro. Com certeza. E isso melhora o clima, né? Da empresa com todo mundo. Todo mundo ganha. A equipe trabalha mais leve, a produtividade aumenta e as pessoas não adoecem, que é o caso. O mais importante, nunca é ignorar os sinais, Igor, de desconforto emocional constante.
Porque no fim das contas, cuidar do nosso bem-estar está na nossa saúde mental. Também faz parte das obrigações na vida cotidiana. Nada paga a nossa paz. Com certeza, Igor. É, agora, para o nosso encerramento, e com isso, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Esse tema, esse tema não é sobre julgamento, mas sobre percepção. E para concluir esse tema, nosso amigo Adra vai trazer um caso muito importante para nós, para concluir esse tema tão importante. Uhum. Vamos lá. Para a gente entender como isso se desenha na vida real, longe da teoria, vale a pena olhar para o caso da Mariana. É, ela era uma analista brilhante, super elogiada pela equipe. Tudo mudou quando entrou uma nova liderança. As cobranças que antes eram sobre prazos viraram piadas sutis sobre a capacidade dela nas reuniões. Compreende? Depois veio o isolamento, ela parou de ser copiada nos e-mails dos projetos que ela mesma liberava. É, que ela mesma liberava. O corpo dela foi o primeiro a avisar crise de ansiedade aos domingos e aquela sensação no estômago, sabe? Constante de insuficiência. Mariana achava que a culpa era dela, que tinha ficado fraca, sabe? Esse caso nos mostra o perigo invisível do assédio. Ele mina a autoimagem da pessoa, ao ponto dela duvidar da própria situação e procurar ajuda fora do ciclo desse ambiente de trabalho. Histórias como a dela provam que o assédio é processual, mas recuperação também, porque é uma situação muito desagradável. Reconhecer o problema é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. Então, assim, é entender que um ambiente saudável, seja no trabalho, seja na faculdade, seja até mesmo em casa, precisa de três pilares: respeito, equilíbrio e comunicação. Reconhecer que algo está errado e busca conversar, refletir, isso não é sinal de fraqueza e nem mesmo exagero. É um ato de extremo cuidado. Como isso, a gente vai se encerrando por aqui. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast de hoje no PsyLab. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, seu colega, que está precisando desse alerta, sabe? Assédio moral não é brincadeira. Então, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e dá um link e segue a gente. E lembre-se, sempre, você merece sempre estar em ambientes onde se sinta respeitado, valorizado e tranquilo. Um grande abraço, até a próxima. Então, até a Muito próxima, obrigado, pessoal. Igor. E muito obrigado, meu amigo Adra, também por estar aqui com nós. Falou.